Olá a todos, espero que estejam todos bem. Eu sou o professor Manuel, atuo no curso de dança licenciatura da Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL, e atuo dentro do currículo, pensando aí as práticas decoloniais, descoloniais deste currículo. Né, da formação de professores, formação de artistas. Nasci e me criei na Bahia, né, me formei em Educação Física em Campinas, São Paulo, e na sequência eu vim morar em Santa Maria, onde estudei 5 anos na graduação em dança, né, a licenciatura, na UFSM, Universidade Federal de Santa Maria. Posteriormente, fiz mestrado nas artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente estou aqui desenvolvendo esse trabalho. É importante citar que no Brasil a tradição dos cursos de formação de professores de dança, né, as licenciaturas ou mesmo o bacharelado em dança, ele inicia lá na Bahia, né, na Universidade Federal da Bahia, mais ou menos, se não me engano, mais 60 anos. Então a gente, posterior ao surgimento do curso de dança na UFBA, foram surgindo outras graduações em dança, né? E a maioria delas, né, ou se não dizer todas, tem no seu currículo uma relação muito íntima com as técnicas e práticas de dança desenvolvidas no Ocidente, né? Então, o modo como o currículo ele é perpassado por um olhar colonial está instaurado desde o início, né? Desde a fundação do primeiro curso, né? Que é fundado sobre a égide lá da dança expressionista alemã, né? Tem esses vieses aí, né? Muito bem enraizados. Então, quando venho fazer o concurso na UFPEL, percebia ali que já era uma situação onde se buscava essa descolonização do currículo, né? Bem como o concurso que aconteceu em 2016, se não me engano, na Universidade Federal da Bahia, onde também se contratou 2 ou 3 professores, se eu não me engano, né, para atuar especificamente num componente curricular que, se eu não me engano, se chama Estudos do Corpo, né, e com ênfase nas danças africanas, afro-brasileiras e indígenas. Aqui na UFPEL, o nosso concurso nomeado de Práticas Artístico-Pedagógicas em Danças Afro-Brasileiras buscava, ou pelo menos, né, foi o que ficou explícito a partir do edital, que a busca era por por um professor, uma professora que desenvolvesse um trabalho baseado nas danças afro-brasileiras, né? Então, a expressividade artística negra brasileira que oriunda dessa matriz cultural. Então, tendo em vista isso, eu vou falar aqui um pouco, né, compartilhar um pouco como tem sido essa experiência de desenvolver, né, uma ementa, um currículo voltado para essas práticas. A gente inicia aí com uma questão epistêmica, né, que tem relação com o termo utilizado, né? No Brasil, diversos termos são utilizados para se referir a essas práticas de dança que têm, né, relação com as danças africanas, né, com as corporeidades africanas. Então, os termos dança afro-brasileira, danças de matriz africanas, danças negras, vão ser amplamente utilizadas, né, no contexto artístico e pedagógico para poder se referir às danças que são afro-referenciadas, né, que tem a África como referência, né, ou as populações afrodiaspóricas como referência à produção de dança e do saber que essas danças produzem dentro dos seus contextos.
tendo aí essas nomenclaturas todas, essa diversidade de nomenclaturas, uma das escolhas que fizemos aqui na UFPEL foi utilizar o termo danças negras, né, que é difundido por um vasto campo de teóricos, né, um vasto número de teóricos e teóricas que vão pesquisar, e da maioria delas, artistas, né, com práticas artísticas, com produção artística relevante, vão discutir a partir desse termo danças negras, né, e assumem aí uma identidade, um viés político também dessa nomenclatura. Haja visto que uma dos paradigmas fundantes da sociedade brasileira é o racismo, né? É uma sociedade que se funda a partir de práticas racistas, né? A própria colonização, né, se funda nesse entendimento de colonizar, de escravizar o outro, a outra, né, o seu diferente. Então a gente assume o termo danças negras para poder referenciar toda e qualquer prática artística que tenha uma relação com as danças africanas, em especial as danças subsaarianas, né? Dessa África subsaariana. E aí, quando eu falo das danças, muitas vezes a relação que se estabelece são com as culturas, com a filosofia, com a estética das danças, muito mais especificamente do que com os rituais e com as práticas de danças específicas, né? Porque a gente tem um processo de colonização que invisibiliza e que promove, que se propõe a uma ruptura com a memória desses povos. Então, a nossa história, a história afro-brasileira, do afrodescendente, né, brasileiro, ela também é perpassada por essa ruptura, né, das instituições que se baseiam especificamente nesse molde ocidental, colonial de se colocar, né, e que promovem essa ruptura, essa quebra com esses saberes. Então, o que se promove, o que se pensa a partir dessa proposta curricular, dessa proposta artístico-pedagógica, é descolonizar, retomar esses princípios que historicamente são negados dentro das instituições, mas que resistem, sobrevivem e se reorganizam, se reatualizam no seio das práticas culturais dos povos negros, né? Seja nas comunidades tradicionais, né? Ou nas comunidades, nas comunidades urbanas, né? Nas periferias, nas favelas, nas vilas, né? Nas escolas de samba, em outros espaços de organização negra que mantiveram, né, a cultura, a filosofia, a ética negra africana como um princípio de resistir e de operar no mundo, né, em relação com a natureza, em relação com o outro, com a outra. A formulação da ementa aqui na UFPEL foi muito interessante, porque eu ingresso na universidade num período em que o curso estava, né, reformulando seu currículo. Então, eu, já inserido no colegiado, me propus a estudar dentro do acervo bibliográfico da nossa instituição uma forma de construir uma ementa curricular que desse conta, que abarcasse inclusive a deficiência bibliográfica que as nossas bibliotecas têm, né? Ou seja, tem muitos referenciais que discutem, né, artistas, pesquisadores, docentes, professores e professoras que historicamente discutem as danças afro-brasileiras dentro dos currículos da formação de professores, né, e da formação artística, mas que infelizmente ainda não estão nas nossas bibliotecas, que infelizmente ainda não são comprados, né, não tem suas bibliografias, não tem sua produção acadêmica comprada pelas nossas bibliotecas. Então eu tive que ajustar ao que a biblioteca tinha de acervo, e foi bem interessante porque a gente termina sempre encontrando
outros referenciais que sejam da antropologia, das ciências sociais, das artes cênicas, do teatro, que vão dialogando, que vão incluindo, que vão, de alguma maneira, acrescentando, né, o saber que a gente vai construindo acerca da África, acerca de nós afro-brasileiros, acerca da negritude brasileira, de negros e negras afrodescendentes e afrodiaspóricos, né, como queira chamar, nesse processo de reorganização fora de África. Então, esse currículo ele foi organizado pensando numa formação de professores e professoras comprometidos, né, com uma política antirracista dentro da educação. É um projeto político-pedagógico que encampa a importância, né, de pensar e praticar ações antirracistas dentro da escola para a formação de uma nova ética, né, de um novo modo, de uma nova ética, né, baseada nos princípios ancestrais, nos princípios e formas de organização sociais da população preta, africana, afrodiaspórica, né? Que, como já disse, se atualiza de acordo com o modo de se colocar no mundo. Ela vai se atualizando de acordo com os ambientes, né? Com o espaço e com o tempo. Então, essa ação antirracista ela se funda muito na Lei 10.639 de 2003, que foi uma das primeiras leis sancionadas aí pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que previa o ensino e estudo, né, da história e cultura africana e afro-brasileira dentro do currículo escolar. É uma lei que, por si só, né, ela não se efetiva, ela precisa dessa ação de formação de professores e professoras, né, que estejam comprometidos em qualquer das áreas, né, não só na dança, não só nas artes, mas em todas as áreas, em dialogar com os patrimônios e com todo o legado africano e afro-brasileiro, né, que compõem as sociedades que são pluriétnicas, pluriculturais. Enfim, é uma não negação, né, de todo esse legado ancestral que nos precede, que funda um modo de existir, de ser na diáspora africana. Então, essa formação de professores, ela tá no campo da dança, né, ela se baseia tanto nos princípios pedagógicos, né, e aí esses princípios pedagógicos vão ser catalogados, né, e vão ser estudados a partir de diversos referenciais, né. Haja visto que a gente atualmente, né, tem um número expressivo de pesquisadores e pesquisadoras que se debruçam acerca dessas pedagogias, né. A gente vai ver aí, né, a pedagogia da professora Sandra Petit, a proposta, né, de uma educação pluricultural, né, desenvolvida pela professora Inaicira Falcão, né, que vai discutir corpo e ancestralidade, entre outros e outras teóricas, né. A gente vai pensar aí a colaboração expressiva de Bell Hooks, né, uma teórica estadunidense, uma professora, né, sobretudo professora, né, que discute a educação antirracista a partir de um viés feminista e negro, que pensa formas de subverter, né, essa lógica que está posta à educação, né? Ela dialoga bastante com Paulo Freire, né, dentro dessa perspectiva. Eu acredito que ela atualiza muito também a obra de Paulo Freire, porque o diálogo é muito íntimo, né? São teóricos ali contemporâneos e que auxiliam nessa fundamentação para a gente chegar aqui em 2020, pensar, né, de maneira complexa como é que a gente consegue subverter, né, e criar uma desobediência epistêmica desde a pedagogia, desde a prática pedagógica, né? Os princípios que fundamentam a prática artística daí são múltiplos, né? Bem como os que fundamentam a prática pedagógica. Mas aí a gente vai se basear em especial nas práticas artísticas
pesquisadores artistas, né? Acho que a gente tem que enfatizar esse lugar do artista como pesquisador também, como pesquisadora, na produção de conhecimento. E aí no Brasil a gente vai ter experiência, né, relevante de Mercedes Batista, né, uma artista carioca que fomenta todo um pensamento complexo sobre dança afro-brasileira, né, a partir dos estudos e tradução dos rituais de candomblé. Mas também vão ter outros e outras teóricas, né, que vão se basear em em outras danças que podem ser consideradas patrimoniais, né, que elas são de fato patrimônios, legados da nossa ancestralidade e que dialogam intimamente com todos esses princípios, como já falei, culturais, filosóficos, éticos, estéticos, né, da cultura negra. Daí a gente vai pensar dentro do campo acadêmico, por exemplo, a relevante produção do mestre Pavão, né, Eusébio Lobo. A gente vai pensar outras contribuições, como a do artista Rui Moreira, a contribuição dos blocos afro também na reorganização de uma estética da dança no carnaval baiano, né? A colaboração de Yara Deodoro, mestre Yara Deodoro, gaúcha, né? Que há 40 anos desenvolve também um trabalho artístico e pedagógico dentro do AfroSul. Enfim, diversos artistas e artistas que vão nos auxiliar aí a pensar esse campo artístico como um campo complexo, e que tem toda uma fundamentação no que já falei, né, numa cultura, numa filosofia, numa ética, numa estética africana, afrodiaspórica. Então, desses artistas e dessas práticas, né, costumo dizer que é uma pesquisa que se baseia na prática, a gente vai encontrando esses princípios, esses fundamentos, e a gente vai organizando, né, a partir dos desejos também de cada aluno, uma prática que fortaleça, desde a ação artística, desde a criação, um modo de subverter a colonialidade, né, de romper com todo esse carrego colonial que historicamente também se materializa dentro do campo das artes cênicas. Então, a gente está dizendo aí de um lugar do fazer artístico, né, que dialoga, que tem um diálogo íntimo com as culturas e com as comunidades tradicionais, mas que se senta nesse lugar da criação, né? Então, por mais que a gente pesquise ou que a gente pratique, né, a pesquisa desde a prática da capoeira, do maculelê, do samba, a gente está pensando aí a criação, né, como é que se constroem poéticas, né, a partir, né, e em relação com esses saberes, com esses conhecimentos. Então, tem que se estabelecer aí uma escuta muito íntima com esses territórios que são de pesquisa, mas que também são territórios de enunciação, onde os artistas e as artistas que vêm para a formação em dança também transitam. Então, não posso pedir que o meu aluno, minha aluna, ao entrar dentro da sala de aula, negue toda a sua experiência corpórea, né? Negue toda a sua memória e todo o seu histórico para poder conhecer ou aprender uma dança que esteja desconectada do seu contexto. Então, a gente vai buscar as negritudes dentro do contexto do aluno, né? Qual é a negritude, qual é a África que se expressa naquele corpo, naquela dança, né? Porque se a gente for pensar de maneira sistêmica, né, essa África que falamos, que é uma África imaginada, que é uma África recriada e também é uma África enquanto território político de resistência desse povo negro, dessa corporeidade negra, a gente vai estar falando de uma África que atravessa o nosso fazer cotidiano, uma África uma África Brasil que perpassa todos os nossos hábitos, né? A gente tem que pensar que essa África está enraizada nos nossos saberes, nos nossos fazeres, né? Então a gente vai buscar
essa relação que por muitas vezes é invisibilizada, que por muitas vezes é solepada da experiência acadêmica de formação de professor, de formação artística. E aí buscar mesmo o princípio ancestral que fundamenta aquele fazer artístico, aquela prática. Então, essa escuta, ela se vale de um conhecimento que está sentado no corpo, né? Essa escuta, ela acontece não como um lugar como um lugar de proposição do movimento, né? De estudo acerca do movimento. A gente escuta com todos os sentidos o tambor para poder entender quais que são as nossas poéticas, quais que são as poéticas que se manifestam nos corpos, né? E dentro da multiplicidade, né? Que são inúmeros corpos. Ele não está falando de um corpo específico, né? É uma dança que a gente pensa o termo negro, as danças negras, como um termo epistêmico político, né? Para promover um deslocamento da centralidade que a cultura branca e que a corporeidade branca ela ocupa, né? A gente faz aí um giro epistêmico, mas isso não quer dizer que corpos de pessoas brancas não possam dançar, não possam ser propositores de práticas pedagógicas nessas danças. Muito pelo contrário, os corpos brancos são aliados, a gente tem que pensar que todos os professores e professoras são convocados, convidados, né, para poderem enunciar políticas antirracistas, para poder propor políticas antirracistas desde as suas práticas, né? A ideia de lugar de fala, né, que é muito bem concebida aí por uma série de intelectuais contemporâneos, né, desde J. Mombassa, de Jamila Ribeiro, que dissemina muito bem aí dentro da coleção Feminismos Plurais a ideia de lugar de fala no seu livro, ela tem que ser ocupada com muita responsabilidade para que as pessoas brancas também entendam a sua parcela de responsabilidade na construção de um mundo, né, de uma educação e de um mundo a partir da educação, né, que seja antirracista, que se coloque de uma maneira diferente, né, do que historicamente tem acontecido no campo da educação. Então, baseado nisso, a gente tem construído, tem desenvolvido um trabalho árduo, né, aqui dentro da instituição da UFPEL, e que a gente tem tentado estabelecer pontes com outras instituições, com outras universidades, com outros e outras pesquisadoras e pesquisadores, a fim de fortalecer a ideia de que essas práticas, né, essas danças, elas precisam estar incluídas dentro dos nossos currículos, mas necessariamente elas não podem estar centradas ou localizadas unicamente sobre a presença de um professor, né? Ela tem que perpassar todo o currículo. Ela tem que estar presente, essa lógica antirracista e de visibilização do legado africano, do legado afro-brasileiro, afrodiaspórico, negro. Ela tem que estar em todas as disciplinas, em história da dança, na prática pedagógica, né? Nas disciplinas de estética, enfim. E nas disciplinas de prática, elas têm que estar dentro dos currículos a partir também de um lugar da prática. Porque a gente está falando de um campo que se funda na corporeidade, no movimento. Então, não dá para a gente só disseminar ou mesmo diluir na história, na filosofia, na prática pedagógica e negar a presença desses saberes desde o estudo da prática, desde o estudo da criação, desde o estudo da criação poética, né? E desde o estudo da pesquisa, né? A partir desses contextos já citados, né? Que são as comunidades tradicionais, que são as experiências negras, né? Afrodescendentes, afrodiaspóricas,
né, que estão aí dentro das escolas de samba, que estão aí dentro das rodas de capoeira, que estão aí nas rodas de samba, né, nos inúmeros modos que se pratica e que se faz a roda de samba no Brasil. Enfim, espero ter contribuído com a discussão, agradeço pelo convite para poder partilhar um pouco dessa caminhada, dessa experiência, né? Sigo aberto para diálogos, as minhas redes sociais vocês vão me encontrar como @manoeltimbaí, Manoel com O, né? Timbaí, tudo junto da maneira como se fala, como se pronuncia. Né? O meu e-mail é manoel.gildo@ufpel.edu.br. Fico na escuta para que a gente possa estabelecer bons diálogos, para que a gente possa seguir conversando sobre essas temáticas que são tão caras, né, à contemporaneidade, que são tão caras a quem pensa uma educação antirracista, né, antimachista, antissupremacista, né? Anticolonial, contracolonial, descolonial. Os nomes, né, os termos e epistemes são muitos, mas que a gente segue aí tentando estudar juntos, construir também um legado que diga de toda a experiência de resistência e de atualização e de sobrevivência, de alegria e de força, né, dos povos negros da diáspora e de África. Desde já agradeço, sigo na escuta. Muito obrigado, agradeço aqui a toda a ancestralidade que me precede, porque eu só posso estar aqui hoje porque muitos e muitas outros e outras negras e negros estiveram antes de mim, né, umedecendo esse chão para que eu pudesse dançar, para que eu pudesse ensinar, para que eu pudesse existir. Então, muito obrigado a toda a ancestralidade. A minha ancestralidade sauda a ancestralidade de cada um de vocês. Sigo na escuta. Muito obrigado. Axé.